A sombra na viela decidiu que bastava. A noite em Vila Cruel caía pesada, um manto sujo de desesperança que sufocava seus habitantes. O asfalto úmido e pegajoso das ruas refletia o neon quebrado de bares decadentes, tingindo poças com tons doentios. Cada viela escura era um labirinto de medos, onde a sirene da polícia soava mais como piada cruel que promessa de ajuda. Ricardo observava da janela de seu pequeno apartamento, um cheiro persistente de lixo invadindo suas narinas. Seu filho, Pedro, de 8 anos, dormia inquieto, e Ricardo, com dor angustiante, desejava protegê-lo da crueldade do mundo. Ele sentia o peso de uma cidade que desmoronava sobre seus ombros cansados. O ar pesado da noite, carregado de poluição e desespero, sufocava qualquer otimismo. O roubo da mochila de Pedro, sob a luz impiedosa do meio-dia, na frente da escola, foi o estupim da fúria contida em Ricardo. Um garoto magricela, de olhos esguelhos e sorriso cínico, arrancou a mochila com rapidez chocante, sem remorso. Cadernos novos, canetas, desenhos da família, tudo levado em segundos. Pedro chorou, um som pequeno e cortante que Ricardo jurou nunca esquecer, ecoando em seu peito. A polícia disse que faria o possível, frase vazia. 2 semanas depois, o possível era nada. Nenhuma pista, nenhum suspeito. A impotência corroía Ricardo, um eletricista que sempre buscou paz e estabilidade. Ele nunca pensara em violência. Mas a raiva, lenta e fria, começou a crescer, alimentada pela injustiça diária e pela falha do sistema em proteger os vulneráveis. A princípio, Ricardo começou pequeno, observando ladrões e agressores em becos escuros. Ele patrulhava as ruas após a cidade adormecer, movendo-se como um vulto. Sua jornada noturna era metódica, observava, anotava rotinas, mapeava pontos cegos. Comprou um spray de pimenta, depois um bastão retrátil de metal. Sua primeira intervenção foi num beco fétido, atrás do mercado, sob a luz bruxuleante de um poste. Um homem corpulento tentava roubar a bolsa de uma idosa frágil. Ricardo sentiu o coração bater forte, a adrenalina subindo. Ele se moveu sem pensar. O golpe seco do bastão na mão do agressor, o grito abafado, a bolsa devolvida à idosa, que mal ouviu. Ele fugiu, suor frio escorrendo, o som do impacto ainda ecoando, misturado ao cheiro de sangue e medo. Naquela noite, ele não dormiu, o corpo tenso, a mente em ebulição. Mas, além do terror, havia uma estranha e poderosa satisfação, um senso de propósito que o puxava mais fundo no abismo. A cidade sangrava sob o olhar indiferente das autoridades. Ricardo, à sombra, como os boatos sussurravam, patrulhava as ruas perigosas. Suas noites eram longas, silenciosas, cheias de perigos imprevistos, as ruas vazias, seus corredores de caça. O medo inicial transformou-se em quietude tensa, vigilância exaustiva. Ele aprendia rápido, adaptava-se, melhorava suas técnicas, tornando-se mais eficiente. Os olhos famintos dos ladrões, os sussurros de desespero das vítimas, os gritos abafados, tudo o alimentava. Ele sabia, com clareza amarga, que não era um herói. Era apenas uma ferramenta bruta, um reflexo distorcido da falha do sistema. Cada ação, cada golpe, o distanciava um pouco mais de quem fora, deixando um rastro de perda. Certa vez, ele viu jovens delinquentes, rostos desfigurados, espancando um mendigo desamparado sob a luz bruxuleante de um poste. O som dos socos era doentio, impelindo-o a agir. Ricardo sentiu um frio gélido, um arrepio de horror e raiva controlada. Ele agiu, rápido e brutal. Os garotos, pegos de surpresa, gritaram e fugiram para a escuridão. Um mendigo, com o rosto ferido e olhos arregalados, olhou para ele com terror, dor e gratidão confusa. Ricardo apenas acenou, desaparecendo nas sombras. Naquela noite, a imagem do mendigo machucado e a pergunta silenciosa em seus olhos o assombrou: estava fazendo certo? Ou apenas se tornando mais um predador, trocando violência por violência? A dúvida era uma semente perigosa em sua mente. Jornais locais começaram a falar do vigilante de vila
Cruel, a figura misteriosa que impunha sua justiça. A polícia, anticética, agora o caçava ativamente, com equipes especiais. Ele era uma ameaça à ordem estabelecida. Mas o povo via diferente, com medo e admiração, esperança e temor. Muitos o enxergavam como um anjo da guarda, uma resposta às preces por segurança. Murmuravam seu nome nas filas do pão, nos bancos das praças. Ricardo ouvia os sussurros, e o peso de sua responsabilidade crescia exponencialmente. Ele era a esperança de alguns, o terror de outros. E para si mesmo? Um homem que não conseguia mais parar, preso em um ciclo vicioso e autodestrutivo, de onde a saída parecia distante. A solidão era sua única companhia nas longas noites. Pedro, seu filho, perguntava por que ele estava tão cansado, seus olhos distantes. A esposa notava a ausência, o olhar vazio, a falta de carinho. Problemas no trabalho, ele mentia, a voz rouca e carregada de culpa. Cada mentira era uma facada em sua alma. Ele estava se perdendo, escorregando para um abismo. A linha entre o justo e o cruel estava embaçada. Ele não sentia mais a adrenalina, a euforia. Agora, havia apenas a necessidade, a urgência implacável de agir, de corrigir, de punir. O frio da noite penetrava seus ossos, resfriando sua alma e endurecendo seu coração. Um dia, ele interceptou um carro suspeito em uma rua deserta, sob luz fraca. O motorista, um homem marcado pelo vício, vendia drogas sintéticas para adolescentes vulneráveis. Ricardo sabia ser uma intervenção de alto risco, mas a imagem de Pedro o impulsionava. A briga foi intensa, brutal. O homem era grande, forte, portava uma faca. Ricardo sentiu gosto de ferro na boca, sangue escorrendo de um corte no braço. Ele conseguiu imobilizá-lo com dificuldade, aplicando um golpe certeiro no pulso do traficante, quebrando saquinhos de droga espalhados pelo chão. O homem, gemendo de dor e ódio, prometeu vingança com um olhar demoníaco. Ricardo apenas o encarou, seus olhos vazios. Ele sabia que o confronto final estava perigosamente próximo. As noites se tornaram um jogo perigoso de gato e rato, onde ele também era caçado. A polícia e os criminosos queriam a sombra. O silêncio da cidade parecia mais denso, opressor, cheio de ouvidos e olhos espreitando. Ele mudou suas rotas constantemente, usando disfarces simples, um boné, um capuz. O mundo ao seu redor encolheu, tornando-se um espaço claustrofóbico de perigo constante. Seu apartamento, antes um refúgio, tornou-se uma prisão. Ele via perigo em cada sombra, cada rosto desconhecido, cada barulho. A paranoia era sua nova pele, uma camada de apreensão que nunca o abandonava. O remorso instalou-se, pesado e inescapável. Não por suas ações violentas em busca de justiça, mas pela vida que perdia irrecuperavelmente. A risada de Pedro, o toque da esposa, as conversas banais, tudo parecia distante, abafado por uma névoa de violência e paranoia, um véu que o separava da família e da humanidade. Ele se lembrava de quem era antes, um pai amoroso, um marido dedicado, um eletricista. Agora, ele quebrava coisas, pessoas, e, mais do que tudo, a si mesmo, pedaço por pedaço, até que pouco restava. O frio da dúvida era excruciante. Ele viu o mesmo garoto que roubara a mochila de Pedro, meses antes, uma figura magra e solitária, sob a luz pálida de um semáforo. O garoto observava outros adolescentes com um olhar fixo, calculista e sem emoção. Parecia mais velho, endurecido, a inocência perdida substituída por frieza. Ricardo sentiu raiva, mas também tristeza e compaixão. O ciclo se repetia. Aquele garoto, talvez, nunca tivesse tido uma chance, preso em um sistema que o condenava. Ricardo passou por ele, o capuz cobrindo o rosto, seus passos silenciosos. Ele não agiu. Não desta vez. A inação era uma escolha rara para a sombra, uma violação de sua regra. O peso daquela decisão foi quase tão grande quanto um golpe do bastão, uma agonia interna. Ele sentiu a humanidade novamente,
Um resquício de quem ele foi. O ar estava frio, cortante, carregado com o cheiro metálico da chuva iminente que prometia lavar a sujeira da cidade, mas não suas almas. As ruas molhadas e escorregadias pareciam esperar. A cidade não fora salva, apenas reorganizada. Suas sombras mudaram de lugar, tornando-se mais astutas. O caos não desapareceu, apenas adaptou-se, tornou-se mais insidioso. Ricardo estava exausto, física e mentalmente, clamando por descanso. A ideia de parar era tentadora. Mas o que ele faria se parasse? Voltar para sua vida antiga, para a insignificância de um eletricista? A sombra havia se tornado parte intrínseca dele. A ironia era cruel. Para proteger sua família, ele se tornará alguém que mal reconhecia, um estranho para si, um fantasma em sua própria casa. Um dia, uma patrulha policial, com 3 viaturas e 6 homens armados, o cercou em um beco sem saída. Parado. Mãos na cabeça. A voz de um dos policiais era rouca. Ricardo olhou para os homens fardados, armas em punho. Ele poderia lutar, pensou, talvez escapar. Mas, de repente, sentiu um alívio estranho, uma liberação. Um fim. O ciclo se romperia ali. Ele ergueu as mãos lentamente, o bastão de metal caindo com um baque surdo no chão molhado, um som final de sua jornada. A noite engoliu a sombra, mas a história de Vila Cruel havia mudado para sempre, suas cicatrizes gravadas na memória. Os ecos de suas ações ainda reverberavam nas sombras da cidade, em cada sussurro de medo e esperança. Ele estava em uma cela fria e úmida, o cheiro de desinfetante e desespero impregnado nas paredes de concreto. A luz fraca de uma lâmpada revelava a desolação. O silêncio que ele não ouvia há anos, desde que Pedro perdera sua mochila, parecia ensurdecedor. Era um adeus final e solitário à sua antiga vida. Seu nome era Ricardo. Ele era um homem. Um pai. Quebrou a lei para tentar consertar o que estava quebrado, para proteger os fracos. E, no fim, talvez ele mesmo fosse a peça mais quebrada, a mais irreparável. O desconforto era palpável, denso, quase sufocante, um peso constante em seu peito. A humanidade estava em sua falha mais profunda, em sua imperfeita e violenta tentativa de ser justiça. Ele olhou para as mãos, agora limpas e algemadas. As marcas invisíveis da escuridão estavam gravadas indelevelmente em sua alma. A cidade, lá fora, seguia seu ritmo implacável, indiferente ao destino de quem ousou desafiar suas sombras e seus demônios. Ele ponderou sobre as escolhas, cada golpe, cada intervenção. Seria um criminoso, um salvador, ou um homem desesperado que buscou uma saída violenta onde a esperança era escassa? A linha entre eles era nebulosa. As vítimas que ajudou e seus olhares de gratidão o impulsionavam. Os agressores que puniu e seus gritos de dor e ódio o assombravam. A justiça que buscou era distorcida e violenta. Tudo se misturava em um pesadelo do qual não conseguia escapar, nem na prisão. O remorso mais profundo não era pela violência, mas pela perda irrecuperável de si mesmo, do homem simples que fora. A distância da família, o abismo que se abriu, uma ferida que não cicatrizava. O medo constante, a solidão penetrante que o envolvia. Ele havia se tornado o monstro que caçava, o reflexo mais sombrio da escuridão da cidade que jurou proteger. Ele respirou fundo. O amanhã traria um tribunal, mas a verdadeira sentença já havia sido dada, gravada em sua alma. A sombra morreria ali, na cela. Ricardo, o pai, o marido, tentaria sobreviver aos escombros de sua vida, uma tarefa hercúlea. A pergunta final permanecia: valeu a pena? A resposta, um sussurro vazio e dilacerado, era o eco de sua humanidade ferida. Ele era a vítima final de sua cruzada solitária e desesperada. Os dias na prisão se arrastavam, monótonos e intermináveis. Ricardo observava a poeira dançar nos raios de sol que invadiam sua cela. A rotina era exaustiva: acordar, comer, olhar para a parede cinzenta, tentar dormir. Sua mente, antes um turbilhão de planos, agora era um mar calmo, devastado.
As lembranças das patrulhas, dos confrontos, misturavam-se dolorosamente com as memórias vívidas de Pedro. Sorrindo, da esposa o abraçando. Ele tentava reconstruir as pontes queimadas, enviando cartas semanais, tentando explicar o inexplicável, mas as palavras pareciam vazias. O som da chuva batendo contra as grades enferrujadas era um lembrete cruel da liberdade sacrificada, um lamento melancólico, um hino à sua perda. O conceito de justiça, antes tão claro, agora parecia um emaranhado de contradições insolúveis. Ele queria corrigir os erros da sociedade, mas quebrou mais coisas, mais vidas, mais esperanças. Queria proteger os inocentes, mas deixou a família vulnerável à sua ausência. A ironia de sua situação corroía suas últimas esperanças de redenção. A sombra silenciou alguns gritos de terror, mas os seus próprios, internos, jamais seriam calados. Ele se perguntava se a cidade havia realmente melhorado. Noticiários falavam de novos desafios, mas também de uma mudança no ar, um respeito, um receio que antes não existia em Vila Cruel. Era o legado de A Sombra? Uma semente plantada na escuridão que gerou medo e, talvez, um novo tipo de ordem? Ele nunca saberia, a verdade estava lá fora, inacessível. A falha humana era o cerne de tudo, o motor de sua saga e queda. A falha do sistema em proteger, dos criminosos em respeitar a vida alheia, e sua própria falha, em acreditar que seria a solução. Ele era um homem, não uma instituição, não um deus. Homens sangram, erram, são quebrados. A empatia pelas vítimas transformou-se em um fardo pesado, uma responsabilidade que o consumia. Ele não era um psicopata, não sentia prazer sádico na dor. Havia apenas uma urgência, uma necessidade inata de impor um limite onde ninguém mais impunha. Era um fardo que poucos poderiam carregar, um peso colossal. Ele o carregou até o ponto de ruptura, até o esgotamento. Seus joelhos ainda tremiam ao lembrar de perigo, do medo de ser descoberto, do terror de não conseguir proteger os amados. A pele de seu braço ainda coçava onde a faca o roçara, deixando uma marca fantasma. Ele pensava no garoto da mochila de Pedro, naquelas mãos ágeis e cruéis. E se ele o tivesse entregue às autoridades, sem violência? Teria sido diferente? Mas as autoridades não fizeram nada. E se ele quebrou o ciclo de violência em alguns casos, quantos outros ciclos havia criado com sua própria violência, com sua justiça distorcida? A complexidade de suas ações o atormentava. Não havia respostas fáceis, apenas mais perguntas ecoando na cela. A justiça tinha muitas faces, e a sua era distorcida, marcada pela dor e pela urgência de agir. Ele buscou a ordem, mas gerou um novo caos em sua vida e na de sua família. A distância de sua família era seu castigo mais severo, a ferida mais profunda. Ele via Pedro em seus sonhos, mais velho, com um rosto que não reconhecia, sentindo um aperto excruciante. A esposa, em suas poucas visitas, tinha os olhos mareados, uma mistura de raiva, tristeza e incompreensão, sem conseguir perdoá-lo. Ele tentava falar, justificar suas ações, mas as palavras eram como areia fina, escorrendo. Como explicar que fez tudo por eles, por sua segurança, mas que, ao fazê-lo, perdeu-se completamente, tornando-se um estranho para si e para eles? Era uma dicotomia insuportável. A ironia final era que, ao tentar protegê-los, ele os afastou ainda mais de si, de seu amor e de sua própria vida. O tempo passava inexoravelmente, e com ele, a intensidade das emoções atenuava-se, substituída por uma aceitação sombria. Ricardo, o eletricista, morria lentamente na cela. A sombra já estava morta, sepultada sob o peso da condenação e do esquecimento. O que restava era um corpo, uma mente exausta, e as cicatrizes profundas de uma guerra particular. As paredes cinzentas da cela eram seu universo, e o silêncio, antes opressor, agora era quase um companheiro. Ele tinha tempo para pensar, para rememorar cada instante, cada decisão. Não havia glória em sua jornada, apenas a dura realidade das consequências. E a estranha certeza de que, apesar de tudo, ele faria novamente, se confrontado com a mesma.
impotência diante da injustiça que o impulsionou. Era uma maldição, ou uma vocação inescapável? Ele ainda não sabia, e talvez nunca soubesse. A cadência de sua respiração era o único som constante na quietude da prisão. Ele ouvia o gotejar de uma torneira enferrujada, o rangido metálico de uma porta, pequenos sons que amplificavam o silêncio. No silêncio opressor da cela, esses ruídos se tornavam gigantes em sua mente. Seus olhos percorriam as rachaduras no teto, criando mapas imaginários de estrelas que ele não via há muito tempo. A noite, antes sua aliada, agora era inimiga silenciosa, um lembrete cruel do que ele havia sido. O cheiro de sabão e mofo preenchia suas narinas, um contraste doloroso com o cheiro de suor, fumaça e sangue que uma vez definiu sua existência como vigilante. Ele estava preso não apenas pelas grades físicas, mas pelas grades invisíveis de sua própria consciência, uma prisão mental. A reflexão era um luxo doloroso que a prisão lhe concedia. Ele desnudava suas motivações, dissecava cada ação com precisão cirúrgica e dolorosa. O que o levou a cruzar aquela linha moral, a empunhar o bastão, a se tornar a justiça que a cidade não podia, ou não queria, oferecer? Foi amor por Pedro? Ódio à injustiça? Necessidade de controle num mundo caótico? Talvez uma mistura complexa de tudo. A verdade era multifacetada, escorregadia. Ele se via como um homem comum, levado ao extremo por circunstâncias extremas, por uma sociedade falida. Não era um vilão, nem um herói. Era um reflexo da sociedade doente, uma consequência direta de sua falha em proteger os cidadãos vulneráveis. A falha era um espelho, e ele, a imagem refletida, distorcida e melancólica, para sempre marcado. O desconforto não era físico, mas existencial, uma agonia da alma que o consumia. A paz que esperava encontrar ao corrigir as coisas, ao impor sua justiça, nunca veio. Em vez disso, encontrou um novo desassossego, um tormento constante que o corroía. A humanidade em sua falha, era isso que o definia. Sua humanidade o fez agir, sua humanidade o fez sofrer. Ele se perguntava se haveria perdão para ele, não do sistema jurídico, mas de si mesmo, do seu tribunal interno, o mais severo. As palavras dos advogados, os discursos do promotor, tudo era barulho insignificante. A única voz que importava era a sua própria, em sua cabeça, condenando e absolvendo simultaneamente em um debate eterno e sem veredito claro. A cidade lá fora, Vila Cruel, ainda pulsava com vida e crime, com medo e esperança. E ele, agora, era apenas uma história, um boato, uma lenda urbana contada em sussurros. A sombra se tornou um fantasma, uma advertência silenciosa do que acontece quando a justiça falha. A ironia de seu legado, ele virou um símbolo, mesmo estando preso, invisível, esquecido pelos que tentou salvar, um sacrifício. O frio do concreto sob seus pés. O tempo lento da cela. Ele fechou os olhos, e por um instante fugaz, viu o rosto de Pedro, nítido e sorridente, iluminado pelo sol, um farol de esperança. Aquele era o seu verdadeiro e único propósito, o motivo de tudo, o combustível de sua cruzada. O legado de Ricardo é um eco. Você faria o mesmo? Deixe seu like e siga para mais histórias tensas.